Bom, continuando aqui, o que a gente fez aqui? Como a gente não tem um Arduino e nem um MQTT Broker, porque eu fiquei com preguiça de instalar e fazer o setup, a gente fez o seguinte: a gente fez um request para uma API pública, essa API pública nos devolveu um JSON e aí a gente ia publicar esse JSON no MQTT Broker, que seria esse nó aqui. Mas a gente fez apenas um debug para ver o que recebeu da API pública e, e viu que deu certo. Vamos ver novamente. Ele faz o request, aí vai passar pela função aqui, que no nosso caso nem está tratando, né? Aí ele está recebendo, certo, deu certo. Bom, então a gente vai para a segunda parte. Aí vamos fingir que a gente publicou no MQTT Broker, certo? Publicou naquele tópico que está hospedado no MQTT Broker. Então o que a gente deveria fazer aqui na prova? A gente deveria pegar esse input node, um input node do MQTT, configurado da seguinte maneira: localhost 1883. E aí assinar um tópico, né, que seria o tópico passado pelo anunciado da prova. Como a gente não tem isso, a gente vai fingir que o inject é o nosso MQTT broker e a gente assinou um tópico qualquer. E aí o que ele vai mandar? O MQTT broker sempre manda uma string pra gente. Então, no nosso caso aí do ViaCep, ele ia mandar um JSON contendo todas as informações do endereço, certo? Todas as chaves e valores. Mas vamos fingir que a gente tratou antes isso e aí ele só pegou um JSON com uma chave CEP e o valor do CEP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto? Ele vai mandar uma string que descreve um JSON. Então, beleza. Aí aqui o inject a gente pode, vocês sabem, a gente pode configurar para ficar repetindo o comando, né? Mas vamos fazer só uma vez. Aí a gente vai ter que tratar esse output antes de enviá-lo para nossa API. Que no caso a situação podia ser o seguinte: recebeu lá do Arduino, né? Não. Recebeu lá da API que a gente fez o GET request um endereço. A gente passou um CEP e retornou o endereço. Aí publicou no MQTT Broker. O MQTT Broker enviou para uma API que a gente da nossa aplicação, né, que vai controlar o nosso dispositivo, e o nosso dispositivo seria um carro inteligente, por exemplo. Então aí a gente fez esse get, né, pegou esse endereço, o cliente enviou o endereço, e aí a gente enviou para a nossa API que controla o dispositivo, que seria o carro. Aí ela vai mandar o endereço para o carro. Mas aí nesse caso ela está mandando só o CEP para o carro, certo? Um JSON com CEP. E então vamos fazer o processo antes de chegar no carro, que é publicar nessa API que controla toda a nossa aplicação de internet das coisas. Aí então conectou o MQTT Broker fictício com a nossa função. O que a gente vai ter que fazer? Vamos primeiro construir o nó do HTTP Request. Nesse caso, a gente vai usar o nó padrão do Node-RED, que é HTTP Request mesmo, não HTTPS, porque eu montei uma API aqui de brincadeira no Node no meu computador, que vai receber um post e vai enviar uma string dizendo que foi tudo bem. Então a gente vai usar esse HTTP request, aí a função vai se conectar a ela, e aí a resposta do HTTP request a gente vai colocar no debug aqui. Isso daqui em cima é que eu já fiz antes para testar o fluxo, e agora eu estou repetindo o que eu fiz em cima. Aqui no nosso debug ele vai pegar a variável que ele recebeu, que na verdade é um JSON, e vai pegar o valor da chave chamada payload e vai postar aqui no debug pra gente ver, certo? Então o que a gente precisa fazer? A gente recebeu uma string, certo? Recebemos. Aí essa string a gente vai precisar fazer a seguinte. Peraí, vamos confirmar aqui nas informações. Ele pega uma informação e retorna, certo? O inject. Aí aqui
aqui na função, a gente vai ter que pegar a variável msg, message, que na verdade é um objeto JavaScript. Olha como eu fiz aqui. Eu peguei essa variável message que a função recebeu e peguei o campo payload dela e construí um novo objeto. Por quê? Como ele diz aqui na documentação, tudo que entra na function se transforma em um objeto chamado MSG. E aí, que eu quero pegar o conteúdo desse objeto MSG, certo? Então, o que eu fiz? Eu criei um novo objeto que eu fiz isso, na verdade não precisaria, né? Isso daqui é redundante. Como é um objeto, eu poderia passar diretamente o message para o debug, para a API. Só que nesse caso aqui, eu quero mostrar que na prova a gente vai ter que manipular essas informações vindas da MQTT Broker. Então a gente vai ter que abrir a função e fazer umas coisas com ela. Então vamos lá. Aqui embaixo eu vou criar um objeto payload, objeto MQTT, vamos fingir, né? E ele vai ser um objeto e uma chave vai se chamar payload. Pronto. E essa chave vai ter o seguinte valor: message.payload, que é o campo payload do objeto message que a função recebeu vinda lá do inject. E aí, ao invés de retornar message, vou retornar o objeto MQTT e pronto. Por que isso? Porque quando eu estou fazendo um post, para uma API, o padrão é que a gente envie um JSON que contenha um campo chamado payload. Se eu enviasse só o JSON, sem ele ter esse campo payload, quando chegasse lá na API ele ia dar um erro, ia fazer um hang-up. Porque ele não ia conseguir ler o meu objeto, né? Então eu tenho que garantir que fazendo um post para a API, tenha o JSON com a chave payload. Bom, isso vai ser enviado para a minha API, né, por meio de um HTTP POST request, e aí eu vou ter que pegar o endereço dessa API, que no caso é http://localhost, e eu coloquei ele escutando a porta 8080. E a URL da minha API é o seguinte, é cep /post, vamos só conferir aqui. Postar cep, boa, postar cep. Bom, fazer o post, quando fizer o post e der tudo certo, ele vai dar um response. Esse response é obrigado a receber o cep. Então, esse response chegará da seguinte maneira, ó, vamos ler a documentação, sempre vamos ler a documentação do nó. A mensagem de retorno, o que é? É um objeto, um JSON, que contém os seguintes campos, as seguintes chaves, com os seus respectivos valores. Payload, o status code, blá 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 blá. Bom, o que a gente está interessado é o payload, certo? Então vai ter um objeto que contém uma chave chamada payload. Aí aqui no meu debug, eu vou selecionar message, ponto, nome da chave que eu quero ler, payload, para aparecer no debug aqui. Então vamos recapitular, vamos ver se deu tudo certo, configurei certinho. Aqui estou construindo um novo objeto que tem uma chave, obrigatoriamente tem uma chave chamada payload, e aqui estou passando uma string, certo? .payload, beleza. Vou fazer o deploy, aí a gente vai fazer o request aqui. Olha só, obrigado, recebi o endereço. Então o que aconteceu? O MQTT Broker foi publicado no tópico do MQTT Broker, aí ele enviou para todos os assinantes daquele tópico, aí o meu assinante aqui teve que tratar, né, quando chegou esse objeto JSON, teve que tratar e transformar em outro JSON para garantir que ele teria um campo payload. Isso como eu já disse, é redundante, não precisa. Aí fez o post request, fez o post para esse endereço aqui,
Aí chegou, bateu lá no meu servidor Node.js que está esperando esse post e ele retornou um obrigado a receber o CEP, que veio aqui pelo debug. Acho que as configurações que a gente viu aqui aborda a maior parte delas. O MQTT Broker eu não tenho ele, mas nada mais é do que configurar o localhost, o número da porta, que sempre, quer dizer, sempre não, por padrão vai ser 1883, e o nome do tópico, que vai estar no enunciado do exercício. E aí podia ser, a única coisa diferente que podia ser aqui é, poderia, ao invés de vir de uma API que publicaria no MQT Broker, seria o próprio dispositivo, né? Tipo, ele seria essa porta serial aqui, aí a gente ia configurar a porta serial, tipo, ia colocar lá com o nosso hino, a ideia lá do Arduino, geralmente é 9600, né? Ia configurar, o rating da transmissão ia ser 9600. Aí a gente ia colocar aqui, ia procurar tipo onde que está aquela porta serial, ia selecionar e pronto. E aí ia conectar com a nossa função, né? Porque ia receber uma string. Aí a função ia simplesmente tratar essa string, né? Para pegar só o campo lá que eu estou interessado e a retornar o valor desse campo que eu estou interessado para o MQTT Broker. O MQTT Broker ia receber, aí ela ia publicar no tópico, né? Aí todo mundo que tivesse assinado aquele tópico ia receber aquele valor publicado no tópico. Aí ele ia enviar para as pessoas, né, o valor. Aí a gente ia pôr uma nova função aqui, que ela sempre recebe, isso não pode esquecer, ele recebe um JSON, né, JavaScript Object Notation, chamado message. Não pode esquecer disso. E esse message, tipo, o conteúdo dessa message vai estar na chave payload. Então, a gente acessar o conteúdo que veio do MQTT, a gente tem que pôr message.payload. Aí sim a gente ia fazer um novo request, a gente ia fazer um post request para uma outra API que ele vai disponibilizar no dia, né, provavelmente. E aí sim a gente ia colocar na API. E aí essa API ia fazer o que ela quisesse. Ia mandar para um outro dispositivo ou simplesmente ia salvar no banco de dados. Enfim, é isso aí. Acho que cobriu tudo.